Estamos em meados do mês de junho de 2024, um mês sofrível para o desempenho dos ativos de risco no Brasil, as ações caindo bastante, o Ibovespa no ano com um desempenho bem abaixo do esperado, muitos investidores apreensivos e como devemos nos portar com a nossa carteira previdenciária, isso mesmo, a carteira de longo prazo. E neste vídeo vamos falar da carteira holder. Sei que muitos de vocês já acompanham o projeto, mas para você que não conhece, a carteira holder é uma carteira real, ativos reais, onde todos os meses aqui eu faço a demonstração da gestão, da estruturação desse portfólio. Uma carteira que existe desde 2019 e a ideia aqui não é recomendar a compra de ativos, e sim demonstrar a gestão desse portfólio para que possamos juntos colocar na prática uma carteira e demonstrar aqui no YouTube. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos de valor para te ajudar nessa jornada, nessa trajetória investindo em uma carteira diversificada que você consiga chegar nos seus objetivos. E aqui eu quero falar um pouquinho do meu serviço de assessoria. É um serviço personalizado para te ajudar a estruturar o seu portfólio. O link para contato está aqui na descrição do vídeo. Vamos com tudo nesse momento de queda dos ativos de risco, as ações caindo. Como devemos nos portar diante desse cenário e para onde vamos destinar os nossos aportes? Então, nesse vídeo aqui vamos falar da renda fixa, falar do famoso IPCA mais 6, que já bateu IPCA mais 6,4% ao ano. Vamos falar aqui da renda fixa e vamos falar também das ações que abrem diversas possibilidades de aportes. Nesse momento, como que a gente vai aportar? Onde vale mais a pena? Na renda fixa, com IPCA mais 6,4%, 6,3%, ou na renda variável, comprar ações, tá? Então vamos demonstrar o nosso aporte da carteira holder. Mais importante que demonstrar o aporte é o falar da sua gestão, que é importante sim ter a diversificação. Esse é tema aqui do nosso vídeo, a importância de ter ativos descorrelacionados, o quanto que isso segura uma carteira em momentos como esse. Então a carteira holder tende a cair menos que o benchmark, menos que o Ibovespa, e segurando a carteira nesses momentos de queda, no longo prazo a gente gera mais valor. Eu vou mostrar aqui a evolução da nossa carteira. Olha só o Ibovespa aqui, ó, no ano caindo aproximadamente 10%. Muita gente falando, parece que a renda variável morreu. Já vimos alguns movimentos desses. Vamos falar aqui dos ciclos. Vou citar o Howard Marks. Quem sabe trazemos aqui alguns conceitos do livro Dominando os Ciclos do Mercado para entendermos esse momento atual em que estamos aqui no Brasil para tentar tirar aqui o melhor desempenho para o nosso portfólio. Olha só, a Bolsa Brasileira aí desempenhando como a pior bolsa de valores do mundo, né? Um desempenho aqui que no ano já está próximo de 10% de queda, então está bem acima e fica aqui na lanterna, ok? E vamos falar aí também, a ideia de falar de valor, quanto desvalorizou, não diz muita coisa. Tem que olhar para o valuation da nossa bolsa de valores, para o Ibovespa. E fazendo aqui uma medida de diagnóstico desse valuation, vou olhar aqui para a relação preço sobre lucro. A média de PL, de preço sobre lucro, comparando o preço das ações no Brasil, do Ibovespa, comparado ao seu lucro, nós temos uma média aqui de 12 vezes. E o PL atual, se eu fizer uma relação atual do Ibovespa de preço sobre lucro, está em aproximadamente 7,9 vezes. Então, a Bolsa Brasileira ela está sendo negociada abaixo da sua média histórica. O PL, quanto menor, mais barata, mais subavaliada está as ações aqui no nosso benchmark da Ibovespa. Está próximo aqui da crise do subprime de 2008, ok? Então vemos que temos sim algum valor, temos empresas dando lucro, temos aqui mesmo que se a gente tirasse a Petrobras ou a Vale, ainda assim ficaríamos abaixo da média histórica, ok? E temos aí também, com o perigo fiscal, né, perdendo aí um pouco a mão, o governo perdendo um pouco a mão das medidas fiscais, gastando mais e sem previsibilidade aí de aumentar a sua receita, né, aumentar ainda mais os impostos.
e conseguir assim equilibrar ter aí um equilíbrio fiscal, ocorre que essa insegurança toda fez o dólar também disparar, além dos juros futuros dispararem também, subirem bastante. Esse momento de incerteza faz com que a nossa renda variável no Brasil caia, as ações caíram por esse motivo. Uma renda fixa que paga mais, que tem ali uma rentabilidade maior. O Copom anunciou essa semana também, mantendo a taxa Selic em 10,5%. E com os juros futuros, a Selic Over aumentando, essa renda fixa continua pagando mais alto. Temos aí o juros futuro aumentando, os títulos pré-fixados e híbridos do Tesouro Direto também pagam mais. O dinheiro é finito, então o investidor vai optar pela renda fixa, ok? O investidor institucional, muitos fundos de previdência, os fundos vão tentar alocar naquilo que está mais garantido, o que paga mais. Então a bolsa tem que cair para compensar essa variação. Então ocorre um evento natural. Olhando para o Ibovespa também não acho uma queda tão forte assim, um movimento natural. Faz parte de investir em renda variável. Investir em renda variável, o importante é permanecer por um longo período, sempre investir com um horizonte de longo prazo. E quando você tem uma carteira diversificada, e a gente vai falar agora da diversificação, quando você tem ali um portfólio, tem um pouquinho ali, tem ações, tem aqui renda fixa, você pode ter uma renda fixa pública, Tesouro Direto, com pós-fixado, Tesouro Selic, com pré-fixado, híbrido, IPCA+, ter também fundos imobiliários, ETF, você tem uma carteira diversificada. Então a sua carteira é uma junção de ativos descorrelacionados. Acaba que você vai captar um pouco de cada mercado. E olha como os mercados aqui se portaram. No Brasil, já demonstrei aqui, caindo 10% no ano. Olha o IFIX. O IFIX ficou estável, ele não caiu. Então ajudou a segurar. Quem tem fundo imobiliário, na média, bons fundos imobiliários e tem também ações, a sua carteira caiu menos que essa variação que todo mundo está falando aí desesperadamente na internet. E quem tem também ativos no exterior, seja por meio de uma carteira no exterior com ativos, que é importante também fazer a remessa desse dinheiro para o exterior e dolarizar a carteira, ter ativos globais e também ter diversificação geográfica, é importante. Ou você ter um ETF aqui no Brasil, no IVVB11, que é o caso da carteira holder. A gente tem um ETF aqui de gestão passiva que replica o S&P 500, o desempenho das 500 principais empresas. Quando a gente tem uma junção de todos esses ativos trabalhando, a minha carteira fica mais segura. O princípio de Harry Markowitz, a teoria moderna do portfólio, só ganhou um prêmio Nobel falando sobre isso. Ter ativos de comportamentos diferentes, dá uma olhada só o comportamento deles. É diferente. Então ocorre que a sua carteira tem um menor desvio padrão, tem um menor risco sistêmico, ok? Então você agindo dessa forma, você pode carregar esse portfólio e captar inclusive essas altas aqui, ó, dando o IVVB11 no ano, só no ano, 30%. Na carteira aqui está subindo quase 50% de valorização o IVVB11 e ajuda a segurar a sua carteira. Falar um pouquinho de ciclo do mercado. Esse momento de queda eu sei que é muito apreensivo, envolve muita emoção também. Muitos investidores começam a enxergar riscos, é o que Howard Marks fala, dominando o ciclo do mercado. Quando muita gente enxerga risco, o preço vai caindo, todos deixam de comprar. Só que chega um momento que esse risco deixa de existir, é que Howard Marks fala lá no livro. Não estou falando que estamos nesse momento. Pode ser que o mercado caia ainda mais. Mas chega um momento que o mercado passa a ficar atrativo. E um ciclo de queda, ele passa a dar a existência do próximo ciclo. Ele dá consequência ao próximo ciclo. Ciclos, eles são conectados. Um ciclo de baixa, ele pode depois dar impulsão, dar força a um ciclo de alta. E quando esse ciclo de baixa ele é mais forte, ele dá uma força para o próximo ciclo. Foi o que aconteceu em 2020, uma queda muito rápida e depois subiu muito rapidamente também. Então um ciclo muito forte, ele gera o próximo, ok? Então estamos vendo juros altos, estamos vendo escassez de crédito, o crédito fica caro no Brasil porque os juros está alto, então fecham-se as portas no crédito, aqui Howard Marks fala. Então pode ser que a gente comece a se encaminhar para um extremo do mercado. Não estou falando que é agora, Alexandre, mas eu vou aguardar o meu aporte porque pode cair mais. Sim, pode cair mais, mas a ideia da gestão de carteira de longo prazo, e isso é importante, não é você acertar o bumbum da mosca. Você não tem que acertar o fundo, você não tem que pegar aqui, você tem que ir pegando
aos poucos. Você vai fazendo seus aportes e quando você sai lá na frente num momento de alta, num outro ciclo, você já fez a acumulação que deveria. É o Dollar Cost Average, é o aporte constante e consistente. Essa é a diferença do investidor que mantém o seu processo mesmo na incerteza. E quando está em período de incerteza, é aí que a gente continua aportando. Tem essa figura aqui que exibe bem os ciclos, né? Desde a euforia, a excitação, quando vem o mercado de queda. Vem ansiedade, negação, medo, desespero, pânico, onde muitos investidores entregam as suas posições e aquele investidor que mantém ali a sua carteira diversificada, mantém os seus aportes, ele sai lá na frente. Vejam que muitos agora não estão falando de ações. Ninguém quer falar de ações, vamos falar de Bitcoin, vamos falar de exterior. Não, aqui no canal a gente continua falando porque nesses momentos fazem toda a diferença você continuar aportando. Não sabemos em que momento estamos do ciclo, mas o importante é manter o processo de investimento e não tentar acertar. Voltando a falar aqui da nossa carteira holder, olha os dividendos. E nesses períodos de queda, quando a gente continua recebendo proventos, vejam só, R$ 694 durante esse mês aqui de junho. Então pagou os fundos imobiliários, BBAS pagando aqui o juros sobre capital próprio, Sanepar também, que é aquele dividendo anual aqui da Sanepar, demora para chegar, mas está encostando aqui, está chegando na carteira, a Cosan pagando, né? A M Dias, BB Seguridade, tá? Então, importante nesses momentos de queda você receber também proventos. Percebam só, esses proventos aqui, ele vira aporte. Além dos R$2.000 que eu estou aportando esse mês, vou demonstrar, esse dinheiro vai entrar na conta e vai reforçar. E quando os ativos estão caindo, abre possibilidade para comprar mais renda fixa IPCA mais 6, para travar lá aquela taxa alta e também para comprar mais ações. A gente consegue acumular mais ativos e a nossa renda passiva tende a crescer com esse movimento. Então as quedas é quando a gente vai bater ali, fazer a consistência e aumentar a renda passiva. Se você entender isso, você, né, teve ali a Red Pill, você vai entender a Matrix, entender os movimentos, que é ali que você vai continuar montando o seu portfólio, aumentando a renda passiva. Vejam só esse gráfico da carteira holder que eu demonstro o processo. É uma demonstração bem clara do processo. As colunas em azul são os aportes da carteira. E a linha laranja é o patrimônio total, considerando a rentabilidade e os dividendos que entraram na carteira, tudo bem? Então o que acontece? A gente vê aqui que o movimento, a gente vai crescendo mês a mês. Quando tem uma carteira diversificada, olha só, a gente cresce. Pode ser que tenha alguns períodos, ó, março de 2020, ó, é um movimento aqui, o mercado caiu mais de 60%, o Ibovespa. Olha só o ruído que dá na linha, a gente continua investindo, continua aportando. Nos momentos aqui de maior turbulência, como novembro de 2021, teve aqui, voltou para baixo do valor patrimonial aqui, do que a gente aportou em patrimônio. E depois continuou, e a gente foi distanciando. A ideia era distanciar ainda mais, né? Se ocorre agora a queda dos juros no Brasil com mais força, os ativos era distanciar, era abrir aquela boca do jacaré. Não aconteceu, tudo bem, mas olha só, nós continuamos acumulando. E nesse momento de incerteza que não abre essa boca do jacaré, o mercado fica de lado ou fica em queda, acontece que a gente acumula mais. Lá na frente vai dar mais força para abrir esse movimento exponencial. É isso investir, é você permanecer investindo. É isso que a gente faz. Nesse momento agora muitos se perguntam, Alexandre, será que as ações do Brasil é value trap? Ou seja, são aquelas ações que estão enganando, as empresas não estão dando resultado, é aquilo que lá na frente eu vou perder patrimônio? Eu mostrei aqui que a relação preço sobre lucro do Ibovespa está menor do que sua média histórica. Também demonstrei nos vídeos passados resultados do primeiro trimestre de 2024. A maior parte das empresas da carteira aumentaram os lucros, uma ou outra que diminuiu o lucro. Então, na média, estamos aumentando os lucros e o dividend yield está alto, porque está pagando dividendos. Olha só, esse dividendo desse mês aqui é um dos maiores da carteira, né? R$690, é um dos maiores, está próximo do topo ali de um dos maiores. Então a gente continua recebendo dividendo e as empresas aumentando seus lucros. Então na minha visão, não é recomendação de compra, mas é a minha visão, eu continuo tranquilamente fazendo os meus aportes. Esquecer um pouco do barulho, ficar olhando o home broker, a variação todo dia. Concentra-se em trabalhar, ganhar dinheiro, aportar e acumular em valor.
Alexandre, vamos aportar então em ações ou renda fixa? Esse é o título do vídeo. Na minha visão, não é binário, não é uma coisa ou outra. Uma coisa não diminui e não elimina outra possibilidade. Considerando IPCA+, ó, historicamente, peguei esse gráfico da Bloomberg aqui, desde 2000 a 2024, 2023, o IPCA mais 6, ele bateu no Ibovespa aqui, dando mais de 1.800%, enquanto o Ibovespa deu no mesmo período 750%. Então a gente vê aqui, ó, que a importância de você ter também ativos. E quando você tem taxas altas, você vai travar essa taxa e carregar lá para frente. Imagina, travar uma taxa de IPCA 2045 por... Aqui nós estamos em 2024, até 2045 são 21 anos. Né? Então você tem a possibilidade de travar taxas altas por longos períodos. Você nem precisa se preocupar com marcação a mercado. Você só pode carregar essas posições e ser feliz. Tá? E qual foi o aporte do mês? Considerando tudo que eu falei aqui, a gente olhou para a estrutura da nossa carteira. É claro que ações estão um pouquinho acima ainda da proporção, mas considerando também que temos algumas possibilidades de aporte, a Cosan caindo no ano mais de 30%, é um aporte razoável, comprei mais um pouquinho. Bradesco, da mesma forma Bradesco, que acabamos de incorporar ao portfólio, estão aumentando a posição, comprei Bradesco e Cosan com metade do aporte. A outra metade, um pouco mais da metade do aporte, a gente comprou IPCA 2045. Então vejam só, uma coisa não elimina a outra. Agora, se você escolher comprar ações, meu aporte é pequeno, vou comprar ações, ok. Meu aporte é pequeno, vou comprar IPCA mais 6, ok. Você vai estar fazendo bom negócio nas duas pontas. Você vai estar acumulando ativos que vão trazer aí no futuro um retorno para você. Mas lembre-se, sempre faça gestão de risco. Sempre tenha uma carteira diversificada e continue aportando. E nós vamos continuar na nossa caminhada, sabemos que é devagar, acontece, para construir leva tempo, você tem que ir devagarzinho ali acumulando e é como ver a grama crescer, né? É imperceptível, mas a gente vai crescendo. Olha o gráfico lá da carteira holder, a gente vai devagarzinho aumentando as nossas posições, aumentando a renda passiva e chegando próximo do nosso objetivo. E você, o que está fazendo nesse momento? Está aportando em ações ou renda fixa? Deixa aqui nos comentários, também compartilhe o vídeo com um amigo, não esqueça de deixar o seu like, se não é inscrito, se inscreva, ajuda o nosso canal aqui para trazer mais conteúdos de valor. Eu vou ficando por aqui e com certeza vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!